Meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês, cara? Eu sou Daniel Brown e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, o canal do Brown e Fogo. Absolutamente tudo sobre Botafogo aqui nessa plataforma do meu canal. Se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. Introdução bem breve, bem curta, porque eu não quero perder tempo, cara. Hoje o vídeo tá pra lá de especial. Antes de começar, pessoal, gostaria de chamar vocês estão vendo esse vídeo aqui, depois de assistir ao vídeo, fica ligado no canal do Fabiano Bandeira, ali por volta das 6h30, 6h45 da tarde de hoje, canal do Fabiano Bandeira. Tá aqui na descrição para vocês clicarem. Eu vou participar de uma live de 1 hora no canal dele, assim como ele participou do meu canal na última segunda-feira. Agora chegou a minha vez de chegar lá no canal. Prestigie o canal do Bandeira, cara. Outro botafoguense produzindo conteúdo. Se inscreva lá no canal dele e fique ligado na live. Em meio a toda essa situação que surgiu na tarde dessa última quinta-feira, em relação do Botafogo querer aí alavancar essa situação dos seus 3 títulos internacionais para torná-los, reconhecê-los mediante a FIFA como títulos mundiais, é claro que eu não ia deixar de escutar alguém em entrevista aqui no canal. A primeira entrevista, inclusive em áudio, que a gente vai colocar aqui no canal, com um ex-jogador do Botafogo. Falo dele, Roberto Miranda. Roberto Miranda foi um dos maiores jogadores, claro, da história do Botafogo, o 9º maior artilheiro da história do clube e um ídolo de uma geração inteira, daquela geração de ouro no finzinho ali da década de 60, início dos anos 70. Representou o Botafogo na Copa do Mundo de 1970 e, claro, foi um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. Conquistou o Campeonato Estadual Rio-São Paulo, Campeonato Brasileiro, naquela Taça Brasil conquistada em 68 e, claro, os títulos internacionais, que são pouco conhecidos, pouco reconhecidos, ao meu ver, de maneira injusta, e agora estão tentando fazer com que isso seja reconhecido como um campeonato mundial. Já dei o meu parecer antes de fazer essa entrevista no vídeo de ontem. Se você não viu, veja, porque é muito importante para o complemento desse vídeo aqui. Eu, particularmente, não concordo em você chamar, equiparar esses campeonatos que o Botafogo disputava ao atual Mundial de Clubes, que classifica o campeão da Libertadores, vai jogar lá, protocolado pela FIFA, tudo mais. Não acho que se equipara, mas o que eu acho que a gente tem que resgatar essa memória. Toda quinta aqui eu faço um quadro TBT do Brown, cara, pra gente resgatar toda a memória a respeito da história do Botafogo, grandes conquistas, grandes jogadores, histórias, e é um absurdo, 90% talvez da torcida do Botafogo se quer saber da existência dessas conquistas. Eu relembrei essa conquista com o Roberto Miranda, que bateu um papo comigo, quero agradecer de coração a ele, ao meu companheiro Léo Russo, que fez com que eu chegasse até ele e conseguisse fazer esse contato bem rápido com o jogador, e ele contou sobre todas as histórias a respeito desses campeonatos, que valiam muito, que eram muito qualificados, muito fortes. O Botafogo enfrentava as melhores equipes do mundo, era um dos melhores times do mundo, não era um mundial oficializado, ele mesmo fala que não era, ele não sabia exatamente o nome dos torneios que estavam disputando, os times excursionavam muito para arrecadar verba, para arrecadar dinheiro para o clube. Eu falei isso no vídeo de ontem, e ele deixa claro que esses campeonatos eram muito, mas muito importantes e que nada de amistoso tinham. Vamos conferir, deixa de papo, vamos lá, vamos dar uma olhada no que o Roberto Miranda falou. Confiram que ficou muito legal. Fala, Roberto. Então, cara, a gente falar a respeito desses campeonatos que o Botafogo disputou em Caracas, por quê? Ontem à tarde, o Botafogo colocou no seu site oficial, considerando os 3 títulos que conquistou da pequena Copa do Mundo de Clubes, que era chamada o torneio triangular de Caracas, esses torneios que o Botafogo venceu em 67, 68 e 70, o Botafogo está considerando como campeonatos mundiais. O Botafogo está querendo ser considerado tricampeão do mundo por conta desses 3 campeonatos, já colocou no site oficial, vai colocar na FIFA, vai pedir à FIFA para considerar o Botafogo campeão mundial. Você, como titular do Botafogo na época, um grande ídolo da história do Botafogo, de uma geração inteira, eu queria saber como é que foi a sua participação nesse torneio, o que você lembra, foi de tantos torneios que você já disputou com a camisa do Botafogo, talvez as lembranças sejam um pouco vagas, mas eu queria saber de você o que você acha desse torneio, como é que era dada a devida importância desse campeonato, se vocês jogavam para valer, era um campeonato qualificado com as melhores equipes do mundo, a gente sabe, mas o que você achava desse campeonato, o que você lembra desse torneio, e como que você enxerga a importância dessa conquista, quando você disputava um título, se tinha uma cara mais de amistoso ou se era um torneio que o pessoal levava a sério? Olha, o que eu posso falar é o seguinte, é que na época
Tanto o Botafogo como o Santos viajava muito. Eram os dois clubes brasileiros que viajavam muito. Ia para tudo quanto era lugar. Inclusive, depois nós encontrávamos, né? O empresário, na época, fazia isso. Então, às vezes, o Santos ia disputar um torneio em Paris, nós íamos para o México ou ia para outro lugar. Então, nós ganhávamos, o Santos era campeão lá e nós campeão em outro lugar, entendeu? Aí o empresário chegava e dizia assim: agora vocês vão disputar um torneio que fica na Venezuela, porque antigamente nós levávamos um tempo viajando, levava quase um mês viajando, né? Então aí ele fazia esses torneios, entendeu? Então eu me lembro disso, que nós pegamos vários times de boa categoria, né? Que eram campeões nos seus países. E a gente sempre ganhávamos, né? Então, nós éramos campeões, né? Claro, né? Então, e dava para tudo quanto era lugar da imprensa do Mundial, né? Agora, eu não sei como que vai ser isso, porque na época, né, era menos divulgado do que agora, né? Vamos esperar para ver. Outra coisa, Roberto, você marcou gol, né, em 1968, no segundo campeonato, você marcou um gol em cima do Benfica. O Botafogo venceu por 2-0 e você marcou um dos gols. Né, o Benfica, que tinha o Eusébio e tudo mais, era um timaço que tinha acabado de ser campeão europeu. Você lembra desse jogo? Você lembra desse gol? Você tem alguns detalhes de como é que era isso? E nesse próprio torneio, depois desse torneio, existem registros que a gente teve festa até na chegada, na recepção dos jogadores aí de vocês no aeroporto do Rio. A torcida chegou para recepcionar, para fazer uma festa. Olha, meu querido, eu lembro que nós jogamos contra o Benfica, lembro que era Eusébio, Simões, né? Coluna, era um timaço o time deles. E era campeão português, né? Então nós ganhamos lá. Não foi só o Benfica, nós jogamos com vários times de categoria, né? E ganhávamos todos, entendeu? E só enfatizando a primeira pergunta, você sentiu um clima amistoso, né, nos torneios, ou você sentia que as equipes elas jogavam para valer mesmo? Na época, os times, todos eles queriam ganhar, né? Igual a nós, né? Nós saíamos para jogar para ganhar, não queríamos perder. Inclusive, uma vez nós jogamos em Buenos Aires também, um quadrangular, Botafogo, Boca, River e Barcelona. E nós ganhamos a competição, entendeu? E lotávamos o estádio. E todos eles queriam ganhar, entendeu? Então, é igual a nós. Eu não assisti, nós não falava que era nada de amistoso, era para valer mesmo. Porque, além disso, tinha os bichos, né? As gratificações que nós ganhávamos, né? Então, nós tínhamos que correr. A penúltima aqui. O Botafogo, a gente sabe que ele disputava muito, excursionava muito, né? Se você pesquisar. Porque o Botafogo tinha os grandes craques do futebol mundial na época, assim como o Santos. O Botafogo teve ao longo da década de 60 Garrincha, Didi, Newton Santos, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, você mesmo, Rogério, Jair, PC. Então o Botafogo ele preferia excursionar do que disputar certas competições. E há rumores que o Botafogo até abdicava de jogar a própria Libertadores, né, deixava de jogar Libertadores para ir excursionar. Não priorizava a competição latino-americana como que é muito importante hoje. O Botafogo sente falta desse título. Isso realmente acontecia? Tipo, o Botafogo priorizava as excursões, deixava de jogar as competições, como por exemplo a Libertadores. E você acha que o Botafogo ele errava nesse ponto? Tipo, se isso for verdade, o Botafogo deveria ter disputado com mais afinco? Por exemplo, vai para a Europa, vocês vão disputar contra Ferencváros, entendeu? A seleção mexicana, que vários quadrangulares eles participavam, entendeu? Então eu sabia disso, agora eu não sabia qual era o tipo de torneio. Entendeu? Agora, nós íamos para ganhar, porque é aquele negócio, até em treino nós não gostávamos de perder. Quanto mais esses jogos importantes que dava rendas, os estádios estavam sempre lotados, o empresário falava isso para nós, entendeu? Então, nós pegávamos só grandes clubes, era só clube de primeira categoria, eram os campeões dos seus países, entendeu? E na época era Botafogo e Santos, que era do Brasil. Quantas vezes nós encontramos com o Santos e jogamos contra os Santos amistosos, né?
Que uma vez nós jogamos com o Santos e na época era aquele timaço do Santos, né? Aí o Santos era o favorito por causa do Pelé. E nós ganhamos um jogo de 2-1, eles não acreditaram, encheu o estádio, aí o empresário disse, ó, vai ter revanche. Aí nós ganhamos de 3-0, aí sim, aí nós ganhamos a taça de campeões. Eu gostaria muito que eles dessem, né, esse título para nós, porque se reconhecer mesmo, foram só grandes clubes. Também nós pegamos o Bayern de Munique, também com aquele timaço da Copa de 70 deles, né, que tinha Beckenbauer, Overá, entendeu? E nós ganhamos de 4 deles. Então, por aí você vê. Então, seria muito bom eles darem esse título para nós. Só a última para fechar. Botafogo, ele acaba sendo, vamos dizer, dito pelos rivais, né, zombado pelos torcedores rivais como um clube, entre aspas, sem título, né, porque as conquistas do Botafogo que o Botafogo teve ficaram ali no passado, né, eram conquistas um pouco, né, que de torneios, de excursões, como você bem fala. E hoje, né, como hoje em dia a gente tem tudo muito específico, certinho, você tem a Copa do Brasil certinho, você tem o Brasileiro certinho, foi um momento em que o Botafogo acabou enfraquecendo. Então o Botafogo, por exemplo, não tem a Copa do Brasil, tem poucos brasileiros, não tem a Libertadores também, né? O que você acha dessa desvalorização do que acabou ficando no passado, porque não tinham torneios organizados? O que você acha dessa desvalorização aí das coisas que ficaram no passado? O meu modo de ver só tem uma coisa, é que na nossa época não era divulgado, entendeu? Você vê o tamanho da imprensa hoje e vê o da nossa época. É bem superior. Então, tudo que tinha, eles dão nos jornais hoje, dão na televisão, rádio. E antigamente não davam. Tinha muita gente que não sabia que tinha clubes que ia viajar, entendeu? Então você vê qual era a diferença. A diferença que tem é que na época não era divulgado. E agora é, né? E pelo que os clubes que nós enfrentávamos, dá tudo para ver que nós tínhamos condição de ganhar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa entrevista, que eu achei muito vantajosa. Eu acho que ela se equipara muito com o que eu falei, com o que eu opinei no dia de ontem. Algumas coisas o Roberto não lembrava muito bem. O Roberto já é um senhor de 72 anos, né? Já teve alguns problemas aí recentes de saúde, né? Então isso acaba prejudicando, claro, a situação dele lembrar com detalhes das coisas. Ele é um cara que lembrou da situação, né, do gol, a situação lá do Benfica, tudo mais, a final foi disputada em 68, onde ele foi protagonista. Em 67 ele também foi titular, mas o importante é a gente enfatizar que podia não ser um mundial oficial, podia não ser algo protocolado por uma grande instituição, uma grande agremiação. Era um campeonato com um apanhado ali de empresários, né, que iam juntando as grandes equipes e faziam os estádios lotarem. Eram 100 mil, 200 mil pessoas, dependendo do lugar, querendo, loucas para ver alguns times dos melhores do mundo, dentre eles o Botafogo, de Garrincha, de Rogério, de Jairzinho, de Paulo César Caju, e o Santos de Pelé, de Coutinho, de Pepe. Então esses times eles excursionavam pelo mundo inteiro buscando títulos internacionais, e o Botafogo conquistou esses títulos muito importantes. Apesar de não se equipararem ao atual Mundial, eram títulos muito importantes que não podem ser apagados só porque uma instituição, uma CBF da vida, uma Conmebol, uma FIFA, disse o que vale hoje e o que não vale. Esse é o meu parecer, provavelmente é o do Roberto Miranda também, que apesar disso, né, torce para que esse título seja considerado mundial, claro, né? Eu, se estivesse jogando lá, ia querer torcer para isso. Valeu, um abraço, gente. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Opinem aqui nos comentários. Deixe a sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Fui!